O que são os nossos pensamentos? Quando pensamos que estamos em algum lugar ou outra coisa qualquer, o que acontece de fato? Pensamento é um instrumento de criação que nós temos. O cérebro manifesta o pensamento na realidade física, mas o nosso corpo mental que cria e projeta a imagem do pensamento. O pensamento ele pode ser relacionado tanto a uma imagem do passado, que esteja na nossa memória, como uma projeção para o futuro, ou uma própria criação mental, de algum símbolo, uma imagem, não importa. Nós criamos com a mente. A mente é um reflexo criativo. E o nosso pensamento projeta no tempo psicológico esses pensamentos criativos. Então nós temos que perceber o seguinte: no momento presente, eu penso. Quando eu estou aqui e agora, eu penso algo ou eu estou num estado de ausência de pensamento? Quando eu penso, geralmente ou eu estou imaginando, ou eu estou lembrando, ou eu estou projetando algo para o futuro, né? E o desejo é o que move, muitas vezes, o pensamento. O desejo de querer algo ou o desejo de não querer algo. É sempre assim. Nós atuamos na polaridade do desejo. E o desejo é movido, muitas vezes, por alguma emoção que nós temos. A emoção move o pensamento. Por isso que a palavra emoção tem a ver com emotion, movimento. É o que move, né, a nossa cocriação na realidade. Nossa ação física já é um resultado terciário. Primeiro vem o pensamento, depois vem o sentimento, o desejo, depois vem a ação. Ou, muitas vezes, surge um desejo e o pensamento vem junto com o desejo e já estamos agindo e realizando através de impulsos ou de instintos, né? Por isso que quando usamos o intercurso da razão ou do discernimento, nós estamos trabalhando no mental superior. Nós estamos atuando sobre o pensamento. O pensamento ele acontece muitas vezes de forma automática. Nós nem percebemos que estamos pensando. Quando, no passado, foi ensinado a meditação, era para que as pessoas aprendessem a observar o pensamento. Se nós pararmos agora, fecharmos os olhos e ficarmos observando a nossa mente, nós vamos perceber que o pensamento passa, como se fosse um filme. Ou são imagens do passado ou projeções do futuro. E muitas coisas aleatórias que surgem, né? Muitas vezes misturada com emoções. Só que muitas vezes nós nos identificamos com o pensamento. Nós achamos que nós somos a mente pensante, que somos o desejo, que somos o sentimento, e não observamos de fora. Então a meditação era uma prática para nós treinarmos a observação da mente, para nos desidentificarmos da ideia do pensamento e das emoções. Você, sendo o observador, você consegue ter consciência sobre você mesmo. Então, o que é a consciência? É qual a capacidade que nós temos de observar as coisas, nossas ações, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos desejos. Quanto mais observador eu sou, mais a minha razão atua sobre o meu pensamento. Eu consigo analisar, observar, ponderar, discernir, pensar antes de agir, ou deixar que o pensamento haja por si só. Então, nas antigas tradições indianas, tanto nos Vedas, no Yoga, ou até mesmo na tradição budista, foi ensinado muito sobre a psicologia da mente, como lidar com as emoções, com os 5 sentidos, com a estrutura psicológica do ser humano. Depois a psicologia aprofundou isso em diversas teorias e abordagens no Ocidente. E os filósofos também, né, na antiga Grécia. Agora, para entendermos o pensamento, nós temos que entender que ele é um instrumento de criação. Então, nós estamos criando, ou melhor, cocriando a todo tempo com o nosso pensamento. E tudo que nós pensamos, de certa forma, começa a existir na nossa realidade. E o cérebro não consegue separar o que é real ou irreal através do pensamento. Para ele, o pensamento é realidade. Então, não há diferença.
de algo que ele está percebendo com os 5 sentidos ou de algo que ele está pensando. Então nós temos que entender o seguinte: o que nós pensamos está sim cocriando e interferindo na realidade atômica e subatômica ao nosso redor. Porque o nosso pensamento também é uma onda de energia, também se propaga e afeta não só as pessoas à nossa volta, como o ambiente, como nós mesmos. E lembrando que toda ação tem uma reação. Então tudo que eu penso sai como uma onda e depois retorna para mim. Como nós jogarmos uma pedrinha no lago, aquela pedrinha cai na água, forma aquelas ondas, batem na margem, na borda, depois voltam para o centro do lago. É isso que acontece com o pensamento, com as emoções também. Então, tudo que nós criamos na mente, de certa forma, faz parte do nosso universo. São nossas criaturas mentais, vamos dizer assim. E esses pequenos seres que nós criamos, tanto anjinhos como diabinhos dentro da gente, começam a viver conosco, conviver conosco. E eles vão interagindo com a gente e se conectando, né, aos neurotransmissores, aos hormônios, aos vícios, às emoções. E nós vamos criando uma condição, quando nós vemos, nós somos um próprio Deus Criador recebendo tudo aquilo que nós estamos plasmando em nossa realidade de volta para nós. Aí surgem todas as situações possíveis na nossa vida. Nós não entendemos por que estamos recebendo isso, tanto em nível de saúde, tanto em prosperidade financeira, como nos relacionamentos familiares, afetivos, não importa. Nosso pensamento cocria a realidade, programa nosso futuro ou nos deixa estagnados no passado.